Gols e bastidores da vitória do Corinthians por 3-1 em cima do Coritiba. Detalhes sobre a boa partida do chileno Angelo Arauz. Corinthians e Benfica fecham um novo acordo. Além disso, depois de ser dispensado pelo Corinthians, o lateral Carlos Augusto embarca na próxima sexta-feira para a Itália. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já vai deixando aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Comenta aí também o que você achou da última partida, e de onde você está falando. Participe e faça parte desse bando de loucos. Sem mais enrolação, bora para as nossas notícias. Lateral esquerdo do Corinthians, Carlos Augusto viaja nesta quinta-feira para a Itália para concluir sua transferência para o futebol do país. O destino do jogador, porém, pode não ser o Monza, da segunda divisão. Segundo informações do staff do jogador, alguns clubes da Série A do país entraram em contato nas últimas horas e também manifestaram interesse no atleta de 21 anos, que tem cidadania italiana. No passado, Carlos esteve na mira de clubes como Torino e Genoa. Desta vez, os interessados são mantidos em sigilo. No momento, a conversa com o Monza é mesmo a mais adiantada. O contrato oferecido seria por 4 temporadas. A decisão será tomada por Carlos e pelo empresário Rafael Brandino até a abertura da janela de transferências, que acontece em setembro. Dono de 100% dos direitos econômicos, o Corinthians quer entre 4 e 5 milhões de euros na venda, algo em torno de 24 milhões de reais e 32,4 milhões de reais na cotação atual. O clube gostaria ainda de manter parte do percentual pensando numa negociação futura. O preço total é avaliado em 10 milhões de euros, 65 milhões de reais, mas dificilmente algum clube pagará o montante inteiro. Monza e Corinthians vinham negociando há alguns meses. Antigo dono do Milan, o bilionário Silvio Berlusconi é o proprietário do Monza, que tem Adriano Galliani como seu. Os dois foram parceiros por muitos anos no clube milanês. Carlos Augusto está no Corinthians desde a infância e fez toda a sua formação no clube. Como profissional, ele disputou 41 jogos e fez um gol, sendo campeão paulista de 2019. Fora dos planos no começo desta temporada, o lateral ganhou espaço com o técnico Thiago Nunes e se firmou como titular depois da quarentena. Porém, depois da final do Paulistão, ele não foi mais relacionado para os jogos por conta da negociação com o Monza. Na noite desta última quarta-feira, a equipe do Corinthians bateu o Coritiba por 3-1, na Arena, em Itaquera, em duelo válido pela 4ª rodada da competição nacional. Mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos da etapa inicial. Depois de expulsão do marcador Ian Sassi, por cotovelada no meio-campista Arauz. O Timão só conseguiu engrenar no segundo tempo, quando teve um bom desempenho e controlou totalmente a partida. Os gols do Timão foram marcados pelos atacantes Léo Natel, Jô e Gustavo Mosquito. Com o resultado, o Corinthians chegou a 4 pontos e subiu para a 10ª colocação do Brasileirão. O Corinthians terá uma semana livre para trabalhar e voltará a entrar em campo apenas na próxima quarta-feira. Às 21h30, os alvinegros enfrentarão o Fortaleza, na Arena, em Itaquera, pela 5ª rodada do Brasileirão. A partida começou bastante disputada em Itaquera. Logo no primeiro minuto, o Coritiba recuperou a posse. Sassá, de fora da área, arriscou, mas viu a bola subir e passar por cima da meta de Cássio. Léo Natel aproveitou a primeira chance como titular do Corinthians e abriu o placar do jogo. Cansou e caiu de rendimento no segundo tempo. Jô perdeu o pênalti, teve uma nova segunda chance e voltou a desperdiçar. No segundo tempo também desperdiçou uma boa oportunidade, mas se redimiu com um gol de cabeça depois de bom cruzamento do chileno Arauz. Jô ainda teve ótima chance de cabeça e novamente parou no goleiro Wilson. Arauz viveu noite especial na vitória do Corinthians por 3-1 contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira, em Itaquera. Após barrar Luan e ser escalado como titular, deixou o campo com uma assistência para Jô e o troféu de craque do jogo, dado pela audiência e pelos comentaristas da Globo. Foi a primeira vez que o meia jogou 90 minutos na temporada. Titular na estreia do Brasileirão, na derrota por 3-2 para o Atlético Mineiro, ele havia sido substituído na etapa final. Desta vez, porém, ficou o jogo inteiro em campo e teve atuação aprovada pela crítica. Pelo Timão, aliás, Arauz não jogava 90 minutos de uma partida desde novembro de 2018. Depois, fez apenas 3 partidas em 2019 antes de ser emprestado para Ponte Preta.
Nesta temporada, já acumula 9 partidas, 1 gol e 2 assistências, ambas para Jô. Na saída do gramado, o meio-campista festejou a vitória. Questionado pelo repórter Marco Aurélio Souza sobre uma suposta timidez, já que não dá entrevistas, ele culpou a dificuldade com a língua. Abre aspas. Muito contente com a partida, jogo importante pelos 3 pontos, estamos muito felizes. Não sou tímido não, só não gosto de falar muito português porque erro muito, afirmou o destaque da partida. Gustavo Silva, conhecido como Mosquito, fez seu primeiro jogo desde a volta ao Corinthians, na semana passada, entrou aceso e foi coroado com gol no fim. Com certeza, se ele continuar assim, será uma ótima opção para Thiago Nunes. O Corinthians enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Comente aí, amigo fanático, o que você achou do jogo e das mudanças na equipe. O novo acordo entre Corinthians e Benfica, assinado nesta quarta-feira, reduziu o valor da venda de Pedrinho em 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual. Ficou definido que os portugueses vão pagar 18 milhões de euros, e não mais os 20 milhões da moeda europeia como havia sido acertado em março. Além disso, a primeira de 5 parcelas só será depositada em agosto de 2021. A redução pode até levar a uma interpretação de que o clube paulista perdeu dinheiro nesta negociação, mas não é bem assim. Pelo contrário. No ato da assinatura do primeiro contrato, os 20 milhões de euros representavam aproximadamente 105 milhões de reais. Agora, apesar da queda no valor da venda, o Corinthians terá direito a cerca de 117 milhões de reais devido à oscilação do câmbio. Todo esse imbróglio se deu pela decisão corintiana em devolver Iony Gonzalez ao Benfica após o término do vínculo de empréstimo. Apesar da cúpula do time de Lisboa ter se revoltado e forçado este novo acordo sob Pedrinho como uma espécie de ato vingativo, para os cofres corintianos a situação ficou favorável. Isso porque o Timão teria de arcar com 3 milhões de euros para comprar o atacante colombiano em julho. Ou seja, se tudo tivesse acontecido sem surpresas, o saldo do Corinthians com as duas situações somadas representaria um ganho de aproximadamente 102 milhões de reais, o que significa 12 milhões de reais a menos do que o clube vai receber com o fim das negociações. Outro ponto a ser levado em consideração é o poder de investimento que a diretoria conseguiu sem a despesa que teria com Iony Gonzalez, jogador que foi emprestado novamente pelo Benfica, desta vez ao Lagalaxy, dos Estados Unidos. A Gazeta Esportiva apurou que o custo anual com o colombiano seria de aproximadamente 4,5 milhões de reais, entre salário, 13º, férias e impostos. Essa quantia não representou uma economia, e sim a oportunidade de um novo investimento. Provavelmente, o clube não teria condições de contratar Otero, por exemplo, se Iony ainda estivesse no elenco de Thiago Nunes. O venezuelano que estava no Atlético Mineiro, vai gerar ao Corinthians um custo de cerca de 1 milhão de reais a mais do que o Timão teria, com Iony Gonzalez no período de um ano. Como o Corinthians tem compromissos a curto prazo para sanar e estes pagamentos serão feitos na moeda brasileira, a cúpula alvinegra não teve dúvida em aceitar a condição imposta pelo Benfica. Uma eventual recusa corintiana levaria os portugueses a retardar ainda mais o registro de Pedrinho no TMS, sigla em inglês para o Sistema Internacional de Transferências gerido pela FIFA. O registro no TMS é crucial para o Corinthians conseguir antecipar todo o valor da venda de Pedrinho junto a uma instituição financeira. Enquanto a empresa multimilionária Amazon não vem patrocinar o Timão, você ainda pode usufruir dos melhores preços e produtos da plataforma de compras mais completa do mundo. No nosso site oficial você vai encontrar diversos itens do Corinthians como camisa oficial, camisa de treino, agasalhos e blusas, livros, chinelos e canecas, diversos produtos direto da plataforma da Amazon, tudo com os melhores preços para você fanático, e caso você não encontre no site o que você deseja, você pode nos chamar pelo WhatsApp ou Facebook. O link do site de todas as nossas mídias sociais vão estar na descrição desse vídeo. Não fique de fora e faça parte desse bando de loucos. Seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais.
O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a Fiel, e Vai Corinthians!